estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série pela FEB TV estudando o Livro dos Médiuns. Hoje é o programa 8. Nós vamos falar do capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Sistemas. Esse capítulo, né, de O Livro dos Médiuns vai ser dividido em 2 programas. No programa de hoje, nós vamos traçar os aspectos fundamentais para entender os diversos sistemas estudados por Allan Kardec nesse capítulo. São 13 sistemas, 12 de críticas, que Kardec rebate, e um que é o sistema efetivamente espírita. Mas para que a gente possa entender o contexto no qual Kardec estava inserido e que o motivou a rebater inúmeras opiniões divergentes acerca do espiritismo, alguns conceitos anteriores são necessários, que é exatamente o que nós vamos explanar no programa de hoje. E vamos recordar um trecho anotado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 35, quando ele diz: os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas, como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto que não queremos, de modo algum, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Kardec, nesse texto, mostra a importância do conhecimento para se definir o que é espírita do que não é espírita. Mostra que o espiritismo não tem a pretensão de ser a única fonte de luz ou de conhecimento. Que nós devemos conhecer tudo, mas algo se destaca. Não preconizamos nem criticamos obra alguma. No espiritismo, nós não temos esse viés de fazer uma lista de livros não espíritas. Identificar se uma obra espírita ou não, isso é atribuição de quem lê. Se ele não conseguir sozinho, é para isso que existem os estudos sistematizados, não é? As orientações das pessoas mais experientes, que se deve buscar quando não se tem segurança acerca de uma mensagem mediúnica, de um livro psicografado. É essa visão ampla que o codificador nos traz. Não mitificando o espiritismo, mas colocando-o como uma das ciências da natureza que nos envolve
e com os quais estamos convivendo todos os dias. Para adentrarmos o capítulo Sistema, como Kardec menciona, as mais variadas opiniões, nós precisamos definir a palavra sistema no contexto utilizado por Allan Kardec. A palavra sistema vem do grego, que significa reunião ou grupo. Em língua portuguesa, é o conjunto de elementos entre os quais existe uma relação e formam um todo, uma estrutura organizada. Então, nós vamos ver a aplicação da palavra sistema em várias circunstâncias. Por exemplo, na medicina, fala-se em sistema nervoso, sistema cardiovascular, a reunião de todos os elementos que formam o sistema nervoso. Na política de um país, por exemplo, nós temos o sistema de ensino, o sistema eleitoral, nós temos na astronomia o sistema solar, na comunicação o sistema de computadores, e às vezes utiliza-se a palavra sistema até mesmo como sinônimo de costume ou de hábito, ou num contexto desse. Por exemplo, a cozinheira tinha um sistema de preparar refeições com antecedência. Então, a palavra é utilizada multiformemente. E aí nós precisamos entender em qual contexto Kardec utilizou a palavra sistema. E ele a utiliza significando ideia ou juízo preconcebido, opinião, modo de pensar. Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, parecer, um ponto de vista. No caso, são as opiniões preconcebidas que buscaram explicar os fenômenos espíritas ou o espiritismo. É disso que Kardec vai tratar nesse capítulo. E aqui é importante, mais uma vez, nós destacarmos que existem terminologias específicas dentro da doutrina espírita, que não tem o mesmo significado em outras filosofias ou coloquialmente. Assim como em toda a ciência. Na medicina, nós temos um vocabulário típico da medicina. Nos diversos ramos da filosofia, da mesma forma. No direito, existem palavras específicas, técnicas do direito, que não têm o mesmo significado na conversação comum. No espiritismo, a mesma coisa. Palavras precisam ser bem entendidas. Uma expressão que a gente deve sempre evitar é dizer espírita kardecista. Porque não existe um kardecismo, existe espiritismo. E quando nós falamos espíritas kardecistas, ou somos espíritas kardecistas, dá a impressão que existe um tipo de espírita que não é kardecista, né? O que não é verdade. Existe espiritismo, e o adepto do espiritismo é espírita, e ponto, só. A única designação que nós vamos encontrar para espírita é quando Allan Kardec, ao analisar os tipos de espíritas, menciona que existem 3 tipos. Ele fala isso em 2 discursos que ele fez numa viagem muito importante no ano de 1862. Ele levou 2 meses divulgando o espiritismo pela França. Ele visitou 20 cidades. Isso, ele só pôde fazer essa viagem por esse tempo, porque já na França do século XIX, existia uma malha ferroviária em que os trens viajavam a uma velocidade excepcional à época, 50 quilômetros por hora. E nos discursos que Kardec fez, sobretudo nas cidades de Lyon e Bordeaux, Kardec menciona que existem espíritas experimentadores, os imperfeitos e os espíritas cristãos. Os espíritas experimentadores
são aqueles que simplesmente se ligam no espiritismo ao fenômeno. Não deduzem nenhuma consequência moral. Então vão ao centro continuamente, vão à reunião mediúnica e voltam para seus lares sem maior compromisso com uma transformação interior. Vão para a reunião mediúnica uma vez por semana e dão-se por satisfeitos. Cumpri a minha tarefa semanal. Isso Kardec já observava. Pessoas que só frequentavam reuniões onde tinham espíritos falando. Reuniões de estudo, as pessoas não participavam. O outro tipo são os espíritas imperfeitos. Isso Kardec colocou num discurso. Ele define o espírita imperfeito, que é aquele que realmente considera o lado moral do espiritismo, mas aplica aos outros, e não a si próprios. Eu já vi isso acontecer até em reunião pública, onde se ouve uma palestra belíssima. Às vezes a gente ouvia uma pessoa do lado falando assim, nossa, mas que maravilha, eu gostaria que fulano de tal estivesse aqui para escutar isso. Olha, isso aqui se aplica a ciclano. Nossa, eu vou levar essa palestra para a pessoa ouvir, porque é ela escrita para a pessoa. Então, são espíritas que acham que o outro é que deve ter um comportamento adequado, mas ele não. Mas aí vem o terceiro tipo, que é instigante. Kardec diz que são os espíritas verdadeiros. E nomina-os de espíritas cristãos. São os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. E há uma crítica que se faz a Allan Kardec, é uma opinião, um sistema, de que Kardec teria carregado muito no aspecto religioso, cristão, no espiritismo. Alguns chegam até a achar que o espiritismo poderia dispensar a parte religiosa, ficar apenas com o aspecto filosófico e científico, porque Kardec definiu, ao terminar a organização das obras, verificou, e assim ele expõe, que o espiritismo tem 3 aspectos fundamentais. A ciência, aquela que indaga, aquela que observa, que faz a experiência. O aspecto filosófico, que é aquele que analisa o fenômeno num contexto existencial. E um terceiro aspecto, as consequências morais. E quando ele fala de moral, ele vincula a moral a Jesus Cristo. Mas isso ele não fez da própria cabeça. Kardec não vinculou o conhecimento espírita a Jesus porque quis, ou porque deduziu. Kardec era um pesquisador. Essa informação de que a moral de referência é a de Jesus foi revelada a Kardec pelos espíritos superiores. Então, quando nós falamos religião no espiritismo, Kardec define claramente como modo de agir e de pensar, princípios norteadores de vida, moral, segundo os ensinos de Jesus. É importante entender a definição da palavra religião no espiritismo, porque a palavra religião, num contexto geral, até por estudantes das diversas religiões, pesquisadores, a palavra religião já tem uma definição muito específica e que é diferente no contexto espírita. Quando se fala em religião, em geral, nós estamos falando de devoção, de sagrado, de conjunto de sistemas culturais, de crenças, de símbolos,
de rituais. Quando falamos em religião, estamos falando de chefes, de líderes, de vestimentas. Isso em todas as culturas. Cada cultura estabelece a sua religião, o seu modo de se ligar à divindade, de fazer o culto à divindade, não é? No passado, com sacrifícios, algumas estabelecendo modos de se conduzir, mas sempre com aspectos exteriores. É assim que se vê a religião, como um aspecto exterior. E muitos até deixam de lado, porque religião não se mistura com lógica e consciência. O que Kardec fez, ligando religião à ciência à época, foi algo inimaginável. Porque a religião, ela estava num plano secundário à época de Kardec. Nenhum filósofo ou cientista que se prezasse ligava-se à religião. Porque era o tempo do saber, do raciocínio, da pesquisa, da ciência. Havia-se erguido um trono para a ciência. Mas Kardec foi identificando, pelas inúmeras mensagens que recebeu, que os espíritos continuamente falavam que era necessário uma ligação do conhecimento com o comportamento, com a moral, e que a moral de referência seria Jesus Cristo. Então, isso foi ditado pelos espíritos. E Kardec chegou a essa conclusão de que a moral é a de Jesus Cristo, não foi por uma mensagem. Kardec menciona que recebia centenas de mensagens. Kardec estava ligado a quase 1000 grupos mediúnicos distribuídos em todo o mundo e recebia mensagens. Ele juntava essas mensagens, selecionava, via as ideias que se repetiam por médiuns diferentes que não tinham contato. Desse trabalho de comparação, às vezes ele tinha dúvida em algum ponto, em algum aspecto. Ele diz isso no livro Obras Póstumas, ao falar da sua iniciação no Espiritismo. Então, às vezes, tinham questões que ele considerava duvidosas. E aí, o que ele fazia? Ele tinha um método. Ele passava aquelas perguntas duvidosas, mais complexas, para 10 ou mais médiuns em lugares diferentes e observava as respostas. Quando as respostas batiam, e eles verificavam que elas tinham um alto cunho de elevação, ele verificava que ela provinha de uma fonte única, em que espíritos da mesma categoria pensam da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Ele chamou essa faixa de saber de universalidade do ensino dos espíritos. É uma faixa de saber. De espíritos de alta categoria, nós podemos chamar de os pais da humanidade. Os colaboradores, a equipe de Cristo nos comandos do planeta. Todos são concordes sobre os mesmos assuntos. E aí Kardec estabeleceu um princípio chamado princípio da concordância. Então, a universalidade do ensino dos espíritos não é simplesmente a gente receber mensagem de vários médiuns em lugares diferentes. Isso pode acontecer e ser um espírito inferior. É a concordância com uma faixa de saber que suplanta o saber humano. São espíritos de alta elevação, que não se contradizem. Então, nós dizemos que uma obra é espírita, um texto é espírita, escrito por um encarnado, uma mensagem psicografada é espírita, se ela tiver concordância com a doutrina espírita. Por isso que Kardec menciona no texto que nós lemos inicialmente,
que nós podemos ler tudo, mas precisamos ter conhecimento espírita para aprender a discernir. E a gente não absorver sistemas novos, porque tem surgido sistemas novos, inclusive esses que criticam o aspecto religioso. Então nós não podemos definir religião no espiritismo como se define em outras doutrinas. Eu posso me dizer espírita? Qual a sua religião? Eu sou espírita. Eu sou espírita cristão, posso dizer. Mas entendendo o que significa a religião, que não é ritualística, não é dogmática, não é impositiva, não é cerceadora, não é limitadora. A religião no espiritismo tem conceito de moral elevada, está ligada à alta espiritualidade. E tanto é assim que Kardec menciona isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz que nós podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós podemos dividir os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, os atos comuns da vida de Cristo, milagres, predições e palavras que foram base para estabelecer a doutrina, o cristianismo, essas são motivos de divergência. Muitos dizem isso, Jesus teria feito isso, Jesus teria feito aquilo. Realmente fez ou não fez? Isso é motivo de disputa. Kardec não entra nesse aspecto. Ele fica com o aspecto de Cristo que une as pessoas e não que divide as pessoas. Ele fica com o aspecto moral. Ele diz que a parte moral conservou-se inatacável. E utiliza uma expressão belíssima para falar do Evangelho. Ele o chama de código divino. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva, e é uma verdade. Porque essa moral crística, ela é universal. Perdão, amor, bondade, indulgência, isso é comum em todas as religiões. Eu posso reunir numa mesa representantes das diversas religiões. Se eu colocar algum aspecto relacionado aos milagres, curas de Jesus, eu posso estabelecer a maior polêmica. Mas se eu falo de bondade, de perdão, de indulgência, de caridade, de amor ao próximo, aí todas se unem. Não há divergência. Então Kardec buscou aquilo que é capaz de nos unir enquanto família universal, e não aquilo que nos desune, que são os aspectos formais da religião. Em muitas sociedades, o espiritismo não é aceito porque não se entende bem a palavra religião. Faz-se uma ligação com as religiões comuns, com os aspectos dogmáticos religiosos, ou o corpo doutrinário das outras religiões, que aqui não nos compete dizer se é melhor ou se é pior. Cada um faz a leitura da sua ligação com a divindade como achar melhor. O espiritismo é uma doutrina que se harmoniza com todas as doutrinas. Não há divergência, porque Kardec buscou exatamente aquilo que nos une. Então, Kardec continua ainda na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse código é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública do indivíduo. É o princípio básico de todas as relações sociais. É o que vai estabelecer a paz e a concórdia na humanidade. Então, se a doutrina é oriental, se a doutrina é ocidental, se ela é cristã ou se ela é islã, amor é amor em todos os lugares. E isso deve nos unir. Esse é o aspecto moral da doutrina espírita. Esse é o aspecto religioso do espiritismo.
que fez com que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, estabelecesse uma imagem belíssima de um triângulo, em que na base do triângulo estaria a filosofia e a ciência. E no ângulo superior, a religião. Porque é essa que nos une a Deus, sem formalismos, sem preconceitos. Mas quando se fala em religião, quando Emmanuel coloca no ângulo mais elevado, ele também define claramente como moral, como comportamento. Por isso, Kardec disse no discurso espírita cristão, como sinônimo de espírita moralizado, e não com vestimentas ou aspectos puramente religiosos. Esse é um sistema na atualidade. São opiniões, porque sistema é opinião. São opiniões que conflitam com a doutrina espírita, ao dizer que nós podemos tirar do espiritismo o aspecto religioso. Estaríamos tirando as consequências morais. Porque religião não é definida por Kardec como um conceito de dicionário. Tem uma definição específica. Kardec estava estabelecendo a ciência nova, então ele pegou expressões e deu um outro conceito. Kardec não intentou estruturar uma nova religião no sentido ritualístico ou dogmático, mas no aspecto de espiritualização do ser humano. Ao falar em moral, eu estou falando em valores espirituais. Vivência de espiritualidade. Há, inclusive, um livro que é um best-seller na atualidade, publicado em 2012, de Harold Kane, o livro Medicina, Religião e Saúde. Esse psiquiatra norte-americano, a certa altura, ele escreve algo muito interessante. Porque ele também, nesse livro, procura definir religião para chegar num conceito de alta espiritualidade. É um livro técnico da área de saúde, da medicina. Então ele diz que na área da espiritualidade deve ser feita uma distinção muito importante. Quando alguém fala em paz interior, em conexão com os outros, propósito e significado de vida, valores, sentimentos de admiração, amor, perdão, gratidão, conforto, suporte aos outros. Isso são indicadores de boa saúde mental. É o resultado da espiritualidade praticada com devoção. O pensamento de Allan Kardec, escrito por um cientista, um pesquisador da atualidade. Ele chegou à mesma conclusão de Kardec por pesquisa, no outro viés, pesquisando o efeito da religião na vida das pessoas. Mas ele descreve muito bem, não aspectos exteriores de religião, mas de espiritualidade. E ele conclui dizendo, essas coisas boas são as consequências de levar uma vida espiritual. Um outro aspecto que nós precisamos considerar para entender o momento em que se vive no Espiritismo e entender as diversas críticas que Kardec recebeu, que fez com que ele escrevesse um capítulo inteiro dos sistemas, e aí toda vez que a gente falar em sistema, vamos entender opinião. As opiniões críticas sobre o Espiritismo é uma mensagem que eu indico a leitura, está no livro Seara dos Médiuns, que é um livro interpretativo de Emmanuel do Livro dos Médiuns, foi publicado quando o Livro dos Médiuns completou 100 anos. A mensagem chama-se Aviso, Chegada e Entendimento. Essa mensagem não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de revelação. Aqui Emmanuel revela
como foi o planejamento no mundo espiritual para a vinda do espiritismo na Terra. E ele pontua várias etapas, ou períodos. Ele divide em 3 períodos. O período do aviso, o período da chegada e o período do entendimento. Período é um tempo. O primeiro período, ele identifica como indo de Emanuel Swedenborg até o médium norte-americano Andrew Jackson Davis, falecido em 1910. Ele diz que os grandes ícones, não é, ou referenciais do período de aviso são esses 2 grandes médiuns. Swedenborg, melhor dizendo, foi um cientista, um teólogo, um inventor. Ele era considerado um místico. Ele disse que certa vez acordou e viu Deus sentado numa cadeira dentro do seu quarto. Então ele tinha esse daimon, esse Deus, que lhe revelava coisas. Então ele se tornou um místico, porque Swedenborg faleceu em 1772. Não existia espiritismo. O espiritismo vai surgir em 1857, muito tempo depois. Então, Swedenborg foi um dos precursores do espiritismo. Assim como Andrew Jackson Davis, que foi também um grande místico, escreveu vários livros. Swedenborg também escreveu vários livros, procurando entender aquelas visões, mas sempre com um contorno de misticismo, sem adentrar a essência do mundo espiritual. Foram precursores. Foi o primeiro momento, foi a fase do aviso. Olha, vamos entrar numa nova etapa. Andrew Jackson Davis, inclusive, é conhecido como profeta da nova revelação. Por quê? Porque no ano de 1848, quando inicia uma nova etapa, a etapa da chegada, que ocorreu nos chamados fenômenos de Hydesville, ele foi informado. Avisaram a ele, um espírito avisou a ele, começa agora uma nova era para a humanidade. Então ele ficou conhecido como o profeta da nova revelação. Então, de Emanuel Swedenborg a Andrew Jackson Davis, que vão aí mais de 200 anos, 200 e poucos anos, nós temos a fase do aviso. Nesse período surgiu o magnetismo. O magnetismo foi... os magnetizadores foram grandes críticos de Allan Kardec, porque eles tinham um sistema, uma opinião sobre os fenômenos espíritas, de que tudo era provocado por efeito do magnetismo, e não existia espírito. Eles apresentaram essa opinião, esse sistema. Mas a fase da chegada, que surge em 1848, é referenciado como os fenômenos de Hydesville, um vilarejo no estado norte-americano de Nova York, em que 3 meninas, Kate, Leah e Margaret Fox, filhas de um casal presbiteriano, ao se mudarem para uma casa, começaram a ouvir batidas nas paredes, no chão, nas portas, era tudo de madeira. Elas eram meninas, 8, 9, 10, 11 anos, mais ou menos, crianças pequenas. Elas não tinham medo. E elas começaram a brincar com esse espírito. Elas faziam uma batida, o espírito respondia uma batida. Com isso, elas estabeleceram um alfabeto. E com esse alfabeto, elas conversaram. O espírito se apresentou como Charles Rosna, ou Rosma. Disse que era um caixeiro viajante, que foi levar produtos e vender para a família anterior que morava na casa, foi assassinado, roubaram os seus bens, estava enterrado no porão da casa. Isso causou
uma repercussão mundial, porque todo mundo ia lá e ouvia os fenômenos. As meninas, a família passou a não ter sossego mais. Continuamente os fenômenos aconteciam. As pessoas assistiam o fenômeno. Inclusive, ocorreram escavações no subterrâneo e não encontraram a ossada de Charles Rosman. A ossada foi encontrada muito tempo depois, décadas depois, quando uma parede caiu e eles encontraram a ossada. Ele não estava enterrado no solo, mas estava emparedado. Então, esse fenômeno de Hydesville ficou marcado na história do Espiritismo como uma nova etapa, a nova revelação, o início da nova revelação. E além das meninas Fox, das irmãs Fox, nós tivemos outros médiuns que também trabalharam o fenômeno, era a fase da chegada. Daniel Douglas Home, que eu já mencionei como um médium excepcional de levitação. Os irmãos Davenport, dois médiuns excepcionais, Florence Cook, Eusápia Paladino, que foram muito pesquisados. Mas aconteceu algo muito delicado também com eles. Muitos deles faziam apresentações públicas, alugavam salões, e muitos deles, como aconteceu com os irmãos Davenport, começaram a fraudar os fenômenos. Porque eles não conseguiam produzir o fenômeno à sua vontade, que foi uma coisa que Kardec identificou logo de início. Nós não podemos obrigar espírito a psicografar. Então, eles fraudaram o fenômeno, o movimento de mesas, de barulhos. Isso fez com que surgisse um sistema, ou seja, opiniões de que tudo no espiritismo era fraude. Não é verdade. Porque o mágico também provoca uma ilusão, mas que você olha, parece que derrogou uma lei da física, mas não, aquilo foi uma ilusão. E não perturba em nenhum modo as leis da física. Mesma coisa com o espiritismo. O charlatanismo, que é um dos sistemas estudados por Allan Kardec, nasceu exatamente com médiuns que faziam apresentações públicas. Porque não conseguiam produzir o fenômeno como era a expectativa das pessoas. Vendiam as entradas dos teatros e aí tinha que mostrar alguma coisa. Então ocorreram fraudes. Como na atualidade existem médiuns que fraudam, que fabricam mensagens, que não estão mediunizados. Muitos nem se dizem espíritas, para não ter comprometimento com a parte moral. Vivem da mediunidade. Muitos têm esse bom senso em dizer que não são espíritas. Outros não. Utilizam o meio espírita para ganhos. E ou são fraudadores, ou são mistificados. Que é exatamente os sistemas que nós vamos analisar no próximo programa. Mas a terceira fase que Emmanuel coloca é a que ele chama de fase do entendimento. É essa atual. Que foi iniciada com Allan Kardec e esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas Emmanuel diz que, como toda edificação espiritual obedece a uma cronologia da mente, nós temos muitas pessoas, ele diz milhares de pessoas, ainda na fase do aviso, ainda está lá, buscando os fenômenos, entendendo se existe ou não. Tem muita gente que está ainda na fase da chegada, ligada a essas aparições públicas, a exibições, a vaidades. Mas quanto a nós, precisamos adentrar a fase do entendimento. Nós precisamos aprender a concretizar em nós os princípios da fraternidade e distribuir o socorro moral.
Há um tema muito recorrente no Espiritismo que é mediunidade com Jesus. Em essência, o que é a mediunidade com Jesus? É o médium que se torna espírita cristão. Ou seja, que se moraliza. Então, mediunidade com Jesus, na verdade, é a prática da mediunidade sob a orientação do Espiritismo, com referência na moral de Jesus, porque religião, no Espiritismo, é sinônimo de comportamento moral elevado, vivência espiritual, ou conquista da alta espiritualidade. Muitas das pessoas que estão nessa fase do aviso e da chegada estabelecem opiniões próprias. Na atualidade, nós enfrentamos muito ainda essas opiniões e pessoas que tentam dar explicações, não é, do Espiritismo. Então, nós vamos ver pessoas que estão estabelecendo verdadeiros conflitos nas interpretações espíritas ou do Espiritismo, porque ainda não chegaram na fase do entendimento. Merecem respeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua possibilidade interpretativa, mas nós temos que buscar a interpretação mais elevada. Não nos prender a um autor só. Buscar os grandes intérpretes, encarnados e desencarnados do Espiritismo. E conhecermos, para não aceitarmos tudo, nem ficarmos empolgados e nem ficarmos desmotivados. Então, a mediunidade com Jesus, que era o grande ideal de Allan Kardec ao falar espírita cristão, é exatamente essa conquista que todo médium deve fazer diariamente, de se tornar um ser integrado com a consciência crística, em termos de vivência, em termos de comportamento. Aí a sua mediunidade, como expressão da sua alma, vai ser elevada. Ele vai ser conduzido por espíritos superiores. Porque fora da moral de Jesus, nós somos mistificados ou fascinados. Então nós precisamos mudar essa visão do aspecto religioso e abraçarmos o tríplice aspecto do Espiritismo, entendendo e desmistificando a palavra religião, trazendo-a para o seu local importantíssimo no Espiritismo, que são as consequências. Por isso Kardec fala de transformação moral, ele usa muito uma expressão reforma moral. Muitas pessoas não entendem por que Kardec fala reforma moral. É porque numa reforma você não derruba tudo. Você vai reformar uma casa, você não derruba tudo. Você aproveita um pouco e melhora. Então, quando Kardec fala em reforma moral, ou transformação moral, é para que a gente não desconstrua todos os nossos conceitos. Nós temos uma evolução, nós temos um passado, que não pode ser desconstruído, não pode ser derrubado para começar algo novo. Nós precisamos sublimar os nossos impulsos. A partir de nossos conceitos, de nossas imperfeições, de nossas tendências, de nossos anseios, sublimar, elevar, ter uma vivência de alta espiritualidade. Por isso Kardec estuda os sistemas, para que a gente não fique enganado com sistemas novos que querem deturpar o espiritismo, alterar. Já mencionamos e repito, para alterar o espiritismo, eu precisaria repetir todas as experiências que Kardec fez. Kardec, inclusive, diz isso, você precisaria ter um grupo de médios excepcional, com várias possibilidades, para repetir todas as experiências. E a gente nota que os espíritos não querem mais isso. Porque nós estamos agora na fase do entendimento, nós já recebemos a base.
eles não têm esse viés de novas experimentações. E por isso que às vezes a gente vê experimentações que ficam frustradas. Por que que não se consegue repetir as experiências de Kardec? Elas ficam frustradas. A gente fazer uma evocação e vem um espírito, ele não vem, vem um mistificador. Porque Kardec já disse que nós não devemos evocar. E segundo, essa etapa já passou. Os espíritos disseram isso a Kardec quando eles trouxeram o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é o livro dos espíritos superiores para os médiuns na Terra, explicando, dessa forma, nós temos condições de atuar junto de vocês. E o grande propósito dos espíritos na Terra é trazer a paz e a concórdia. Por isso que religião e espiritismo é aspecto moral e não de condutas exteriores. Vamos ver se temos alguma pergunta que podemos analisar. Enquanto abre o sistema, eu quero fazer um convite a você. A FEB TV, para a nossa série, para essa série Estudando o Livro dos Médiuns, criou no aplicativo Telegram, o Telegram, não é? Um grupo. Então, nós agora, aqui da série Estudando o Livro dos Médiuns, nós temos um grupo no Telegram. É um grupo para tirar dúvidas dos temas que foram aqui tratados. Então, se você tem uma pergunta, baixe o aplicativo no seu celular, o Telegram, baixe o aplicativo, e ao baixar o aplicativo, você escreva @FebTV_Médiuns. Você vai encontrar o grupo Estudando o Livro dos Médiuns. Pode entrar, o grupo é público, faça a sua pergunta, a pergunta é feita num dia e a nossa equipe responde no outro dia. Nós já temos mais de uma centena de pessoas nesse grupo e nós esperamos você com a sua pergunta, com a sua indagação. Ela será respondida com fundamento em Allan Kardec e nos espíritos superiores que auxiliam a interpretação de Allan Kardec. Então, acesse o Telegram através do @FebTV_Médiuns. Nós estaremos lá com você diariamente respondendo a todas as perguntas. Aproveite já, logo depois do programa, ou assim que você assistir, trazer a sua indagação. Nem sempre o tempo aqui é suficiente, não é? Para responder todas as perguntas, então foi aberto mais esse canal de comunicação, porque como aqui é um estudo sistematizado, e nós temos informação que muitas pessoas estão realmente estudando o Livro dos Médiuns seriamente. Esse é o propósito dessa série, estudar seriamente o Livro dos Médiuns. Não são programas eventuais, não são colocações aleatórias. Nós estamos sistematizando o estudo de Allan Kardec, como se no Centro Espírita fosse. Naturalmente que não substituindo, quando voltarem os estudos presenciais, nós continuaremos aqui com os programas, não é? Sem intenção de substituir o estudo presencial, mas como o estudo à distância hoje tem se propagado bastante, a nossa série está dentro desse contexto, de estudo sério, de estudo sistematizado, e por isso que nós convidamos você a entrar nesse grupo, tirar sua dúvida e estudar o capítulo, porque assim há um aproveitamento melhor das explanações, das explicações que nós buscamos fazer. A Sandra.
A Santa faz uma pergunta interessante. Como Kardec conseguiu ter acesso para falar com vários grupos e médiums naquela época? Como se deu isso? Poderia esclarecer? Kardec explica por carta. Kardec levava horas respondendo cartas. Então, as pessoas mandavam também para ele cartas espontaneamente. A gente vê isso na Revista Espírita. Que eu achei interessantíssimo. Kardec estava com dificuldade de entender certa explicação do espírito relativo ao perispírito e à materialização, como ela se dava, sem Kardec pedir. Ele recebeu uma carta. Quando ele abriu a carta, estava a explicação que ele buscava. Inclusive, um desenho. O Espírito chegou a esse detalhe, para que Kardec pudesse entender, ele desenhou para Kardec como era ali a expansão fluídica, para Kardec entender. Então era por carta mesmo. As pessoas começaram a escrever para a Sociedade Paris, somente depois que publicou o Livro dos Espíritos, obviamente, não é? Que aí ele ficou popular no mundo inteiro. Então as pessoas mandavam cartas, os médiuns mandavam e recebiam um volume imenso de cartas e se dedicava diariamente a responder todas as cartas. Era muito trabalho que Kardec tinha, as cartas levavam às vezes mais de um mês para chegar, então você vê que o trabalho foi hercúleo. Por isso é que quando a gente recebe uma mensagem de um médium e ele quer mudar o entendimento de Allan Kardec e falar que Allan Kardec está ultrapassado, esse espírito que mandou essa mensagem é um mistificador. E o médium está longe de entender a complexidade que foi organizar a doutrina espírita. Por isso que Kardec foi um grande missionário, orientado pelo espírito de verdade. Então Kardec às vezes fazia perguntas mentais e ele recebia uma mensagem. Foi assim que Kardec trabalhou. Sobre a questão das obras que destou dos espíritos dos ensinos superiores, algo que se deva fazer para ajudar no trabalho de esclarecimento? Muito. Podemos fazer muito. Divulgar o bem e não divulgar o mal. Não vamos brigar com as pessoas, mas você recebe, por exemplo, uma mensagem no seu aparelho celular, ou vê uma mensagem negativa, que tem crítica, que critica a conduta alheia, que quer reformar o espiritismo, que quer estabelecer um sistema novo para o espiritismo, que diz que está ultrapassado. O que você deve fazer? Nada. Deixa. Porque o tempo há de esclarecer. Essa foi a orientação que os espíritos deram a Kardec. Se você passar isso para frente, se você replicar, você está replicando o mal. E o que muitas dessas pessoas querem é estabelecer a polêmica. Porque quanto mais polêmica surge em torno do assunto, mais evidência essa pessoa tem. Então, se você lê um livro que você considera não espírita ou tem dúvida, guarda na gaveta. Deixa o tempo passar. Não divulgue. Não faça reunião para análise desse livro. Você vai estar fazendo o que os obsessores querem, perder tempo e divulgar o mal. Então, a nossa conduta é de silêncio. Isso não é omissão? Não é omissão. Porque o bem prevalecerá sempre. Mas estamos num planeta de provas e expiações, estamos num planeta inferior. O mal vai nos assediar. E não adianta querer bater de frente. O que a gente tem que fazer? O nosso trabalho. Faça o bem. Divulgue o bem. Porque o bem é luz. E onde há luz, não há trevas. Então, polemizar é divulgar. Evite. Não repasse mensagens negativas, ou que têm dúvida, ou que dizem ser espíritas, ou que criticam espíritas, ou que criticam instituições espíritas. Repassar isso, estabelecer o mal. As instituições
vão se organizando, vão se estabelecendo. É claro que você pode analisar, fazer estabelecer a sua opinião, mas sem divergir. Nós temos que fazer isso tudo unidos, porque também não podemos ser cerceados na nossa liberdade de expressão. Mas sempre com esse viés de união e não de distanciamento. Como nós dissemos, nós podemos ter ideias divergentes, mas se tivermos aquilo que nos une, nós faremos como Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer. Cuidado com as concessões que se faz no Espiritismo a título de fraternidade. Eu não posso, a título de fraternidade, estabelecer uma reunião mediúnica no meu centro espírita que não é orientada por Kardec. Porque tem muita reunião mediúnica inventada por pessoas, orientada por espíritos perturbadores. São sistemas próprios de reunião mediúnica. Tem inúmeros tipos de reunião mediúnica. Eu conheço uma dezena de modos de reunião mediúnica que são feitas dentro do centro espírita, criação da cabeça de um ou dois. E que não são reuniões mediúnicas espíritas. Porque só é espírita aquela que segue os preceitos de Allan Kardec. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo sistematizado aqui do Livro dos Médiuns. Não é? Para que a gente possa ampliar a visão de mediunidade e não sermos ludibriados pelos espíritos inferiores. Mas no início, as mesas girantes, o Eduardo faz uma pergunta interessante. E fenômenos, podemos considerar que abrangeu a religião ritualista? Na verdade, as mesas girantes, no início, não foram consideradas como aspectos religiosos. Foi brincadeira. Eu vou mencionar mesas girantes com mais vagar no próximo programa, quando eu estudar os sistemas, efetivamente. Mas mesa girante era brincadeira, não era um culto religioso. As pessoas faziam a brincadeira das mesas girantes nas festas, nos bares. As pessoas colocavam a mão em cima da mesa, a mesa começava a movimentar. Não é? Então isso era brincadeira. Não tinha um viés religioso. Então as mesas girantes não criaram um viés de culto ritualístico. Ficou como algo ridículo, como algo banal. Kardec mesmo, quando ouviu falar a primeira vez, não se interessou, não foi. Ele só foi assistir o fenômeno das mesas girantes mais de um ano depois, quando recebeu o primeiro convite, por insistência de amigos muito próximos. Não é? Porque aquilo era banalidade. Então, não teve esse viés de religião ritualística. Nós vamos ficando por aqui. Existem algumas perguntas que elas poderão ser repetidas na próxima semana aqui, ou podem ser feitas no nosso grupo, lá no Telegram. Então, para ir encerrando o nosso programa, mais uma vez o nosso convite, participe do Telegram, @FebTV_Médiuns, mas você também pode estudar ou assistir o nosso estudo que foi feito aqui, que está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Acompanhe semanalmente o nosso programa. O estudo de O Livro dos Médiuns é toda terça-feira, das 19h30 às 20h30. Os nossos encontros semanais ficarão gravados, disponíveis gratuitamente. Divulgue o estudo. Divulgue aquilo que é positivo, que leva ao consolo. Compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas, acesse a plataforma pelo Telegram e esteja conosco aqui na próxima semana. Eu te aguardo. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.